Bom dia, povo. Vamos começar mais uma live, a primeira da semana. Bora, levanta da cama, tá na hora. Bora começar a semana já em movimento. Bora que a semana só está começando, são 6 da manhã e agora a gente vai iniciar a nossa live. Então, levanta da cama, se já não estiver tomando aquele café, então bora treinar. Hoje vamos trabalhar com cargas. Como sempre, a gente coloca um ou dois dias, ou até às vezes os 3, com carga, para vocês entenderem. Sem mais delongas, vamos começar. Como sempre, nós vamos começar com a respiração, que é importantíssimo para a gente estabilizar nosso tronco, estabilizar nossa frequência, para a gente iniciar o treino. Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer barriga para cima, vai trazer a ponta do pé para você. Vamos fazer a respiração aqui, ó. Puxar pelo nariz, solta pela boca devagar. Seis repetições. Ótimo, a gente já vai iniciar o primeiro aqui. Finalizamos. E é isso aqui, ó. Você toca o calcanhar no chão. É o segundo exercício. Estabiliza. Eu estou trabalhando uma mobilidade do quadril para estabilizar. Agora, nós vamos trabalhar já com a carga. Vamos fazer o cócoras. Vocês vão fazer sem carga, eu vou fazer com carga. Então, estabilizo. Trago para cá e cócoras. Coloco bem a dinâmica aqui do corpo, flexiono, giro para um lado, giro para o outro, ou fico parado aqui fazendo respirações. Lembrando que a respiração sempre puxa pelo nariz e solta pela boca. E o outro exercício também vamos fazer com carga, mas vocês vão fazer sem, que é a prancha. Só que a gente vai fazer a prancha hoje, prancha lateral, com a remada. Vai estabilizar mais o corpo. Então, fecho o punho, estabilizo e eu puxo para mim, ó. De 6 a 10 repetições. Pode fazer esse exercício na academia, na polia. Mas aqui a gente faz sem. A ideia é fazer uma prancha mais avançada, para vocês entenderem que dá para fazer, colocar todo exercício dá para você colocar movimento. Tá? Então essa é a primeira. Nós vamos fazer mais 2 séries desse. Deixa eu botar minha colinha aqui, para não esquecer os exercícios. Então, essa vai ser a dinâmica da primeira série. A gente vai fazer um trabalho de mobilidade bastante intensa, porque o cócoras já está trabalhando mobilidade quadril, além da carga, potencializa mais ainda. E a prancha é um trabalho de estabilidade com movimento. Então, se eu não estabilizar bem meu tronco, eu vou à frente, porque o peso está me puxando para frente, então eu tenho que estabilizar mais. Então, é uma demanda maior para o abdômen, para o glúteo, é o que a gente quer. Então, essa primeira série é um trabalho dinâmico, trabalho que a gente trabalha carga e mobilidade ao mesmo tempo. Então, vamos para lá de novo. Respiração. Você pode potencializar aqui, ó. Não tem problema fazer potencializar aqui, ó. Tira o tronco do chão que você ativa mais a musculatura do abdômen. Tá? E aí faz a respiração aqui.
desço. E agora eu controlo. O movimento sempre sai na respiração. Movimento descendo. E desço, controlando. Esse aqui são 16 quilos, mas dá para fazer com copras com 28, 32, vai ficar bem dinâmico. Ou com a barra, né? Pode fazer com a barra também. E aí eu volto. Prancha lateral. Puxo o ar. Solto. Quando a gente começa, tem exercício com carga, a gente sempre começa o trabalho do primeiro bloco um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais carga, ou com a demanda maior metabólica. E aí você já prepara o seu corpo para fazer os exercícios mais pesados do segundo e terceiro bloco. Então você chega no segundo bloco e ainda está meio, principalmente uma hora dessa, 6 horas, que há uma hora atrás a gente estava dormindo. Então a gente já começa um pouquinho mais forte para realmente preparar o corpo. Ó, galera, não deixa de seguir o perfil, dar o like na live e compartilhar com aquela galera que precisa. Lembrando sempre que nosso foco aqui nesse perfil é o trabalho de reabilitação de coluna e treinamento. Todos esses exercícios a gente faz com nossos alunos que têm lesões. Cócoras já foi. O último na remada com puxada. O último na prancha com a puxada, melhor dizendo. Bom, galera, esse foi o primeiro bloco. Começou um pouquinho mais puxado, como falei. Preparando para o segundo bloco, que a gente já vai começar a trabalhar membros inferiores e movimento com carga.
Então a gente precisa estar melhor preparado para iniciar. Principalmente pensando na pessoa que já tem dor lombar. Então a gente tem que preparar o corpo melhor para sobrecarga. Nesse segundo bloco, a gente também vai usar carga. Nós vamos fazer 2 exercícios, que é o afundo e a passada com press. O afundo normal, aquele tradicional, subindo e descendo, parado. Eu vou mostrar uma forma que a gente fazer que é mais interessante para você não ficar procurando uma posição, né? Você pode, por exemplo, fazer encaixe aqui, natural, ó, né? Nessa distância, você vê que seu quadril não está muito, você não está aqui, ó. Muitas vezes a galera quer fazer o afundo assim, ó. Então aqui, você estabiliza, deixa o pé encaixado, abre um pouquinho mais a base, né? Abre um pouquinho mais a base. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma lesão no tornozelo e esse pé aqui, ele é mais instável. Então eu abro um pouquinho mais a base para poder não perder o equilíbrio, mas tem gente que pode fazer aqui, não tem problema. Então daqui, ó, estabilizo com a carga aqui ou sem peso, no caso de vocês, achei a posição neutra, uma posição legal e subo. Então daqui eu não movimento mais. Eu não preciso estar ajustando a carga, porque aqui eu já estou na posição normal. Então daqui eu só desço e subo, tá? Desci, subir. Beleza? Então a gente vai fazer o afundo e depois nós vamos fazer aquela, no caso de vocês vão fazer essa, vamos fazer esse aqui, ó. A gente até fez na semana passada. Vamos fazer um trabalho de mobilidade e estabilidade da coluna lombar. A gente vai fazer extensão quando eu estou aqui e flexão quando eu chego nesse ponto. No meu caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a passada, mas dessa vez procurando estabilidade do tronco e quadril. Então, vou fazer esse movimento com as duas cargas aqui de 16 quilos. Beleza? Então, vamos fazer esses dois exercícios, 3 séries, para vocês entenderem a dinâmica. Beleza? Então, vamos iniciar com afundo. Vamos fazer 6 repetições, mas é o que eu estou te mostrando, como sempre falo. Aqui a gente faz de 6 a 10 repetições, essas primeiras, a inclusão de cargas. O que a gente quer saber como é que vai ser, como o seu corpo vai responder lá na frente, mas nada impede você falar, eu quero fazer 12. Aí você aumenta a carga, ou diminui a carga. No meu caso aqui, eu vou fazer com 16 quilos, que é uma carga leve para mim, mas como eu estou conversando com vocês, é para poder não ficar muito ofegante e vocês não entenderem o que eu estou falando. Mas daria para você fazer com a carga aqui, por exemplo, no meu caso, se estivesse treinando, daria para fazer com a carga de 24, sem problema nenhum. Fazer 6 a 8 repetições ou de 6 a 10 também, não tem problema. A ideia não precisa ser uma carga, 15 repetições, por exemplo. Uma necessidade, a gente está precisando, tentando entender até onde nosso corpo pode ir. Então, é melhor a gente errar para menos do que errar para mais. Então, erra para menos, você põe menos repetições, uma carga média, e você consegue fazer o exercício sem estimular a região da dor. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos fazer o afundo. Estabilizei, achei o ponto. Lembra que a gente pode começar lá de baixo. Aqui eu já sei meu ponto. Então, desço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma passada. De novo. 1, 2, 3. Termina o movimento lá em cima. 4, 5, 6. Tem gente que fica fazendo um afundo aqui, ó. Curtinho não, faz o movimento completo. Muito melhor. E o outro de vocês faz esse e volta a ponta do pé. Vamos fazer mobilidade de coluna. No meu caso, eu vou trabalhar a estabilidade de coluna. Vou trazer a carga para o peito. Essa aqui a gente chama posição de rack. Dê um passo contrário, levanto, volto. Sem pressa.
E aí, esses são os exercícios que a gente vai fazer nesse segundo bloco. Aqui a gente está pensando em força, de glúteo, de perna, estabilidade do tronco. E para colocar o peso aqui, o seu abdômen tem que contrair. Ele vai contrair de forma involuntária, você não precisa contrair. A gente aumentou a carga, o abdômen responde na hora. E esse aqui a gente já está pensando em estabilidade de quadril, porque eu dou essa passada aqui, ó. E aí eu com a carga, eu tenho que jogar a carga lá e voltar. Eu não posso fletir a coluna ou jogar o tronco, o quadril para frente. Então eu tenho que manter, ó. Então eu estou aqui estimulando o quadril, o abdômen, porque ele tem que segurar. De um lado eu estou com a carga, do outro lado a carga está lá em cima. Então tem que estabilizar. Então é um exercício simples, mas você pode fazer com halter, você pode fazer de várias formas na academia, que vai te dar uma estabilidade muito boa de quadril. Principalmente se você é corredor. A gente usa muito esse exercício com corredores. Beleza? Bora mais uma. 6 movimentos. O próximo. Muito bem. Eu poderia fazer, galera, também com os dois ao mesmo tempo. Nada impede de fazer. Mas aí a gente está trabalhando contra a lateral aqui. Então, com o meu corpo não fazer isso, para quando eu estiver jogando, então o meu tronco tem que estabilizar mais. Então eu acho mais interessante para o nosso tipo de trabalho. Mas se você estiver buscando força, é melhor fazer com os dois, porque aí a demanda para o seu corpo vai ser muito maior. Vamos tirar para a gente fazer mais uma. Só lembrando, galera, segue o perfil, compartilha e mete o dedão na like. Mete o dedão no like. Para a gente ser assistido por mais pessoas, para que o TikTok envie para mais pessoas. Ou a gente acorda mais cedo para estar aqui nesse horário. Então a gente é uma forma de contribuir, porque a gente recebe muitas mensagens da galera, tanto aqui como no Instagram, perguntando como eu monto meu treino, como eu organizo, eu tenho dor lombar, tenho meio de movimento e tal. Então, por isso que a gente começamos essas lives em janeiro. Então, já vão para... A gente está no mês 5, então são 5 meses de live que a gente vem fazendo, desde o dia 26 de janeiro, que a gente vem promovendo essas lives todos os dias, segunda, quarta e sexta. Tirando os feriados que a gente não trabalha. Então, mas a gente sempre está promovendo alguma coisa. Beleza? Bora para a última série. Outro ponto, eu posso fazer o exercício, no caso do fazer o afundo, desse jeito aqui. Vai exigir uma demanda maior ainda, porque o meu tronco, ele vai ter a tendência é isso, porque o peso está me jogando para trás. Mas aí eu tenho que estabilizar mais o tronco para fazer o movimento. Beleza? Só fica a dica para vocês, quando vocês forem fazer.
Muito bem. Muito bem. Finalizamos o segundo bloco. Respira para a gente fazer o terceiro bloco e o trabalho final. Ó, agora nós vamos fazer uma sequência. Eu coloquei essa sequência porque é uma sequência única. São 3 exercícios em um só, digamos assim. Então, para nós seria um agachamento com clean mais press. Clean é esse exercício aqui, ó. Tá? Esse exercício chama clean. Você traz ele de baixo para cima. Chama clean. Então, o que a gente vai fazer? Agachamento, clean, agachamento e press. Então, clean, os dois. Agachou, jogou lá em cima. Isso vai ser uma sequência. Então, fiz os 3 exercícios, a gente conta um. Então, isso é para mostrar para vocês uma pegada um pouco mais intensa. Porque são 3 exercícios sem descanso, e aí tem N variedades que você pode usar esses exercícios. Você pode fazer uma pirâmide, você pode fazer 6 de cada, 8 de cada, 10 de cada. E aí, cada variação dessa vai exigir um pouco mais do tronco, vai exigir um pouco mais das pernas. É bem estimulante, o estímulo é muito interessante. A gente gosta desse tipo de treino aqui, que exige mais. No caso de vocês vão fazer um movimento só também, só que vocês estão sem carga. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agachamento com a base um pouquinho mais aberta. Vocês vão fazer esse movimento e jogar o braço para cima. Só que quando você jogar o braço para cima, você vai levantar a ponta do pé, o calcanhar do chão. Ó. Tá? Então, olhando para frente, subo, desço. Ponta do pé, desço. Por que isso? Você vai estimular um pouquinho mais a dorsiflexão, que é esse movimento aqui, e a plantiflexão, que é esse movimento. Então, você vai impulsionar as suas panturrilhas para cima. Então, você vai gerar quase o início de uma potência. Então, você vai fazer um leve estiramento rápido. Tá? Então, fiz o estímulo, subi. Quando eu faço esse movimento, ó, lá embaixo, minhas panturrilhas já estão subindo. Então, fiz o movimento, estimulei. Então, ó, desci, volto de novo. Não tenha pressa de fazer o movimento. Desci de novo, estimulei. Vou estimular o corpo como um todo. Tá? Enquanto isso, nós vamos fazer o clean, agachamento e press. A gente conta um exercício, faz 3, conta um. Então, nós vamos fazer 6. Vai ser desafiador, mas é bem interessante para vocês entenderem que a gente, mesmo quando a gente tem lesão, a gente consegue treinar em alto nível. Tá? É o que a gente faz aqui com os nossos alunos, não só conosco, mas com os outros alunos. Então, como eu falei, vamos fazer primeiro o clean, com 2, tá? Isso é um clean. Agacho, segurei lá em cima com os 2. Isso eu conto 1. Jogo lá embaixo, clean, agacho, subo, press. E conto 6.
A gente pode fazer com halter também, tá? No halter eu desceria, trair ele para cá, agacho e jogo lá em cima. Por que você não faz de primeira? Porque isso é uma sequência. Aqui, poderia cabe o outro exercício, que é o thrust, quando você faz um movimento em só. Mas isso é para um outro horário. Tá? Então, a gente dá uma respirada boa, porque a demanda é muito mais intensa. Mas é ótimo. Vai estimular teu cardio, ao mesmo tempo que você trabalha a força. A gente gosta muito dessas variações, faz vários exercícios juntos, que você não precisa aumentar muita carga para o aluno sentir o treino, não precisa também botar muita repetição. Você vê que eu fiz 6 repetições, e olha como é que eu fiquei ofegante. Isso eu estou com 16 quilos. Quando eu treino, faço um treino desse, geralmente eu faço com 20 ou 24. Já é a demanda. Por isso que eu não trouxe 24 hoje, ou 20 hoje, porque ia ficar difícil de conversar com vocês na hora que eu estivesse fazendo ele. Tá? Ó, já deu tempo de descanso, 1 minuto. E vamos de novo. Clean, agachamento e press. No final eu vou fazer, vou incluir mais um só para vocês entenderem como é que ficaria. Beleza? Então vamos lá novamente. Trago full clean, enquanto agacho, seguro, jogo lá em cima. Não é de uma vez. 2, 3, 4, 5, 6. O braço já começou a queimar. Respira. Para fazer mais um e a última. E aí agora eu vou incluir nesse o thruster, que é um movimento completo. E aí vocês vão entender que a demanda vai ser muito maior. Vamos lá. Vou incluir mais um exercício. A gente vai fazer só para mostrar para vocês que dá para a gente. Tem vários caminhos que a gente pode seguir com essa simples sequência antes de a gente pensar em trocar seu treino. Dá para a gente estimular muito, é o que a gente faz aqui. A gente não troca muito de treino. Vocês já perceberam? Por quê? Porque a gente precisa que seu corpo entenda o exercício, coordene melhor o exercício, então coordenação motora, né? Planejamento, e quem faz isso é o nosso cerebelo. Então você está estimulando o teu cérebro quando você faz uma sequência dessa. Você ganha força, você ganha movimento, você perde o medo de se movimentar, que é importantíssimo. A maioria da galera que tem dor lombar, eu já tive, e sei do que eu estou falando, porque eu também tinha. Eu tinha alguns, por exemplo, eu não fazia isso, nunca. Quem amava meu tênis era minha esposa, porque eu não conseguia fletir a coluna. Isso há uns 20 anos atrás. Imagina. Se eu tivesse continuado com essa lesão, hoje eu teria feito a cirurgia já, não teria dado resultado. Então, por isso que a gente gosta de incluir 2, 3 exercícios seguidos. A gente tem treinos aqui que a gente já fez com 7 exercícios de uma vez. Olha que legal. Aí você faz 3 repetições de cada um e você sai bem treinado. Você, nossa, treinei bem. E você não faz 15 repetições, 20 repetições. Porque você gasta a articulação também, desgasta a articulação. Principalmente a gente já passou dos 40, essa articulação já, pô, a gente jogou futebol, sabe, lutou, fez várias atividades, e nossas articulações elas não estão mais quando a gente tinha 20 anos. A gente precisa preservar essas articulações também. Então, você fazer uma demanda muito alta de exercício, outro dia você não consegue trabalhar, não consegue treinar, não consegue fazer mais nada, porque está todo quebrado. Então, fica a dica. Então, agora a gente vai fazer a última, e aí eu vou incluir o thrust no final. Vai ver que vai ficar bem desafiador. Agacho, press,
Trago para cá, agacho e jogo lá em cima. Ponto 1. Viu? Bem desafiador, mas olha, tanto que é energizante, quanto que nosso cérebro tem que melhorar a plasticidade, desculpa, para entender o movimento, para coordenar esse movimento, para que você não se ganhe durante a execução. Por exemplo, se você pega uma pessoa que não tem experiência em treino para fazer essa demanda, ela não lembra da sequência, ela não vai entender que em cada exercício a demanda respiratória é diferente. Por exemplo, quando a gente faz o thrust, que sobe jogando, a demanda é de uma vez. Quando você faz o clean, agachei, subi. Então, são várias respirações seguidas. Ao contrário do thrust, que é só uma, para você subir de uma vez, que é um treino de potência. Beleza? Agora a gente vai para o trabalho final. Ó, um treino curto. E olha como é que eu fiquei. Olha que eu sou treinado, hein? Vamos fazer o gato. Puxa o ar pelo nariz. Joga lá em cima. Faça a posição da criança. Agora, desço. Abro meus braços e jogo lá atrás a perna por cima da outra. Seguro. O outro lado. E olha lá em cima. O que eu estou fazendo aqui? Estou alongando toda a minha cadeia posterior. Volto para o centro. Mão na testa ou no queixo. Relaxa a musculatura. E respiro aqui. E aqui eu vou relaxando. Cada respiração, eu vou tentando relaxar mais o corpo. Como se eu quisesse me fundir com o solo. Tá? Essa é a ideia. Como se você tivesse, sabe, quando você quebra um ovo na frigideira, que ele se espalha. Essa é a ideia desse exercício. Porque aí a gravidade vai agir e vai relaxar essa musculatura aqui. Ó.